Então, nós vamos iniciar esse nosso segundo encontro da doutrina social da Igreja, fazer a oração do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O material foi enviado já anteriormente para vocês, mas agora eu vou passar aqui os slides para a gente relembrar, para quem conseguiu dar uma olhada e para quem não conseguiu, então já pode ver pela primeira vez. Então nós vamos ver aqui, tentar compartilhar esse aparecendo. A Vera pode desligar o microfone? Consegue desligar teu microfone, Vera? Coloquei para compartilhar, tô esperando aqui a Vera saiu. Não compartilhou, né? Tá, eu vou tentar compartilhar de novo. Apresentação aqui. Então, enquanto vai compartilhando, vamos relembrar que no primeiro encontro nós refletimos que a doutrina social da Igreja é fundada, né, nesse cuidado especial que Deus tem para com os pobres, né, com os excluídos. Nós vimos lá no Antigo Testamento aquelas leis que protegiam os escravos, né, aqueles que eram libertos a cada 7 anos por causa das suas dívidas. Também a doutrina social da igreja é fundamentada no amor que Deus tem. Então, nós, acolhendo esse amor de Deus, nós somos convidados a amar os nossos irmãos, né? E aquele que ama a Deus não pode deixar de amar o seu irmão, porque este amor vem de Deus. Então, nós vamos olhar agora o segundo capítulo do livro da doutrina social da igreja, a missão da igreja e a doutrina social. Vou ocultar aqui um. Evangelização e doutrina social. A igreja é morada de Deus com os homens. A, a igreja é ministra de salvação, não em abstrato ou em sentido meramente espiritual, mas no contexto da história e do mundo em que o homem vive. Esta igreja está no mundo, e ela é a morada de Deus com os homens, porque dentro da igreja está o próprio Espírito Santo e Cristo ressuscitado conduzindo. Então, dizer que a igreja é ministra de salvação quer dizer que a função da igreja é de salvação. Mas não é somente uma salvação espiritual, né, abstrata da alma, mas ela tem a ver com a salvação do ser humano como um todo, né? Dizia no primeiro capítulo, né, de todas as pessoas e da pessoa como um todo. Nós somos salvos dentro do contexto em que nós vivemos.
A igreja é perita em humanidade. Ela é apta a compreender sua vocação nas suas aspirações, nos seus limites e nos seus apuros, nos seus direitos e nas suas tarefas. Essa igreja que olha para o ser humano com amor, o amor de Deus, ela pode ser dita, né, uma perita em humanidade. O que que é perita? É aquela que conhece a humanidade, né? Aquela que sabe as suas dores, né? E por isso, então, ela é capaz de cuidar. Fecundar e fermentar com o evangelho a sociedade. A, a Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II, diz assim que a função de todo batizado, e aí também a função dos leigos, é transformar o mundo, segundo os critérios do evangelho. Todo batizado é chamado a ser sal e luz do mundo. Então, a igreja, a missão dela é fecundar e fermentar o evangelho com o evangelho à sociedade. Não se trata simplesmente de alcançar o homem na sociedade, mas de fecundar e fermentar com o evangelho a mesma sociedade. A função da igreja não é somente anunciar o evangelho, mas que esse evangelho seja um evangelho transformador, transformar as estruturas para que elas se tornem mais justas, mais de acordo com a vontade de Deus. Isso é fecundar a sociedade. A doutrina social da Igreja atualiza no curso da história a mensagem de libertação e de redenção de Cristo, o Evangelho do Reino. Esse Cristo se preocupou com os doentes, com os pobres, com os excluídos, e a doutrina social da Igreja continua essa proposta de Jesus Cristo, essa mensagem de libertação. É claro que quando nós falamos em libertação, nós falamos dessa libertação do pecado, mas que esse pecado nos aprisiona no nosso egoísmo, né, na nossa vontade de oprimir. Então, a doutrina social da igreja, né, liberta o nosso desejo, né, de não amar a Deus e aos irmãos. O sobrenatural não deve ser concebido como uma entidade ou um espaço que começa onde termina o natural, mas como uma elevação deste. Temos que compreender que a nossa missão, né, ela começa nesse mundo e ela continua na eternidade, mas ela tem uma função especial já nesse mundo. E aquilo que é natural é também ao mesmo tempo sobrenatural. Quando nós estudamos, por exemplo, a teologia da graça, né, a graça não é somente algo que vem e completa a natureza, mas ela já está dentro da própria natureza, elevando a natureza ao sobrenatural. Nós temos dentro de nós um desejo do infinito. Então, tudo aquilo que é natural já é potencialmente aberto ao sobrenatural, à transcendência. Então, quando nós falamos de Deus, né, de espiritualidade, nós não estamos falando de algo fora da realidade. Nós estamos falando de uma realidade já aberta à transcendência. A redenção começa com a encarnação, mediante o qual o Filho de Deus assume tudo do homem, exceto o pecado. Nós falamos de salvação e a salvação não aconteceu apenas na cruz, quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Cristo assume a natureza humana no seu nascimento, né, e o Verbo se fez carne, ali já começa o nosso processo de salvação. Os teólogos orientais, né, os padres gregos, já diziam que quando Deus assume a natureza humana se diviniza. Então, a nossa deificação acontece já quando Cristo assume a natureza humana. O Deus se fez homem, se fez ser humano.
Então, o homem todo, não uma alma separada ou um ser encerrado na sua individualidade, mas a pessoa e a sociedade das pessoas. Às vezes nós queremos pensar o ser humano como um composto de corpo e alma, isso não está errado, mas nós colocamos mais ênfase na alma, como se fosse a mais importante, né, e que nós devemos salvar somente a alma, e esquecemos que não existe uma alma sem um corpo, né, e que a ressurreição, né, ela não é a separação da alma e do corpo apenas, mas é também a transformação desse corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, nós, quando falamos em salvação, falamos numa pessoa inteira, corpo e alma, espírito, contexto social, história. A doutrina social e evangelização e promoção humana. Então, a doutrina social fala de um evangelho, que é a boa nova, mas é na vida concreta, pessoal e social do homem. É fé e vida. Essa boa nova vai ser acolhida dentro, né, de um contexto social, muitas vezes de injustiça, de opressão, de miséria, e ali é que ele vai fecundar e realizar a salvação da pessoa. Para a igreja, ensinar e difundir a doutrina social pertence à sua missão evangelizadora e faz parte essencial da mensagem cristã. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem, né, de salvação e libertação. Ela tem essa função social, que transforma a sociedade. A igreja, com a sua doutrina social, não entra em questões técnicas e não institui nem propõe sistemas ou modelos de organização social. Isto não faz parte da missão que Cristo lhe confiou. Então, a igreja, ela defende a justiça, defende a dignidade do ser humano, mas ela não propõe nenhum modelo de governo. Ela não diz que esse modelo é melhor que o outro, né, e nem propõe, inclusive, nenhum partido político, né? A igreja, ela propõe a mensagem da vida, que gera vida, mas ela não entra em questões técnicas, né? Como fazer com que isso aconteça. Direito e dever da igreja. Com sua doutrina social, a igreja se propõe a assistir o homem no caminho da salvação. Esse assistir é dar assistência, é ajudar o ser humano a encontrar a salvação. Não há outro motivo para a igreja. E para a doutrina social da igreja, a não ser a salvação do ser humano. Mas esse ser humano dentro de um contexto, dentro da história, corpo e alma. A palavra do evangelho efetivamente não deve somente ser ouvida, mas também posta em prática. São Tiago dizia, né, que a fé sem obras é morta. Então, esse evangelho que nós anunciamos e que deve ser acolhido, ele precisa principalmente ser colocado em prática. E o centro do evangelho, nós sabemos que Jesus colocou no amor. Amor a Deus e amor ao próximo resume toda a lei. Compete à igreja anunciar sempre por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social. Quando a igreja fala sobre aquilo que nós devemos considerar como certo, como errado, como a verdade, aqui também está a ordem social justa, né? A dignidade da pessoa humana. Na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, ele dizia que nós devemos dialogar com vários pensamentos, várias formas, né, de entender a realidade, mas nós não podemos perder e relativizar a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Isso não está em discussão. Qual que é a natureza da doutrina social? O que que é a doutrina social? Do que ela se preocupa? É um saber iluminado pela fé. A doutrina social da igreja não foi pensada desde o princípio como um sistema orgânico, mas foi se formando pouco a pouco. Nós vamos ver que o primeiro documento da igreja sobre a doutrina social da igreja foi
no final do século XIX, com o Papa Leão XIII. Mas antes disso, o próprio Evangelho já falava sobre a questão social, do cuidado de Deus para com os pobres, né, os oprimidos, os excluídos, os doentes. Depois a reflexão lá dos santos padres, no início do cristianismo, a Idade Média também, teólogos se posicionando a favor da justiça social. Mas um documento mesmo, somente sobre a doutrina social da Igreja, surge com Leão XIII, no final do século XIX. A doutrina social é da natureza teológica e especificamente teológico-moral. Nós não podemos confundir doutrina social da Igreja com sociologia. A sociologia ela aborda a questão social, né, e tem o seu método, mas ela não é doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja ela é teológica, ela não é sociológica. Ela se utiliza da sociologia para nós entendermos a questão da vontade de Deus e do pecado. Por isso também, então, quando se aprofunda na doutrina social da Igreja, se entende que ela está dentro de um guarda-chuva maior que a teologia moral. A doutrina social tem o seu fundamento essencial na revelação bíblica e na tradição da Igreja. Para nós falarmos de doutrina social da Igreja, a gente precisa olhar para a Bíblia e precisa olhar para aquilo que a Igreja já se pronunciou sobre isso. Então, aí nós estamos, de fato, pensando a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, ela junta fé e razão. Então, esta revelação de Deus, que é Deus que vem a nós e se revela, ela leva em conta a natureza humana capaz de acolher essa revelação e toda a forma do ser humano se estruturar e refletir a partir das suas capacidades. É um diálogo cordial com todo o saber, tem uma dimensão interdisciplinar. Interdisciplinar quer dizer que a teologia se abre às outras disciplinas, filosofia e ciências humanas, então dialogam na doutrina social da Igreja. Um exemplo é a encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia, né, a Laudato Si, que convoca todas as ciências para pensar a, a salvação do ser humano junto com a salvação do planeta. Aquilo que acontece com o planeta também acontece com o ser humano. A filosofia é efetivamente instrumento apto e indispensável para uma correta compreensão de conceitos basilares da doutrina social, principalmente a filosofia política. E quando se fala em filosofia política, se fala, né, no pensamento sobre o que é governar, né, também a democracia, a importância da democracia, da participação, do bem comum. Tudo isso a doutrina social da Igreja vai refletir. Não se chega a um conhecimento profundo do homem somente com a teologia, sem a contribuição de muitos saberes aos quais a própria teologia faz referência. Então, a doutrina social da Igreja ela acolhe contribuições da sociologia, da filosofia, da psicologia, da história, da economia, da antropologia, porque se nós pensarmos que uma única ciência dá conta de toda a realidade, né, isso não é verdade. A expressão do ministério de ensinamento da igreja. A doutrina social é da igreja, porque a igreja é o sujeito que a elabora, difunde e ensina. Vai entender um pouquinho mais sobre isso quando nós vermos ali o contexto em que o Papa Leão XIII escreve a Rerum Novarum, em que naquela época se pedia que a igreja se pronunciasse sobre a questão dos trabalhadores, né, principalmente da exploração dos trabalhadores.
Então, quando a igreja se pronuncia de forma oficial, através de uma encíclica de um papa, ou mesmo de um estudo de alguma comissão teológica, então ali é a doutrina social da igreja, né? Porque a igreja se pronuncia sobre aquela questão da realidade. Não é simplesmente um teólogo que vai refletir, mas é uma posição oficial do Vaticano. Na doutrina social da igreja atua o magistério. Primário é o magistério universal do Papa e do Concílio. Então, o que é o magistério? É a igreja, na sua representação do Papa, dos concílios, se pronunciando para que o povo de Deus, o povo de batizado, possa ser guiado por essa igreja, conduzida pelo Espírito Santo, né, que ilumina nossas lideranças para nos apontar o caminho. Integrado pelo magistério episcopal, que especifica, traduz e atualiza o seu ensino. Aqueles documentos oficiais do Vaticano, as conferências episcopais, tentam colocar um pouco mais próxima da nossa realidade, tentando traduzir isso para os vários contextos, né, as várias culturas, por uma sociedade reconciliada na justiça e no amor. O objeto da doutrina social da Igreja é o homem chamado à salvação. Com a doutrina social, a Igreja se preocupa com a vida humana na sociedade. Então, essa salvação não é uma salvação abstrata, é a salvação de um ser humano que está dentro da história, dentro de um contexto, dentro de uma situação existencial. O intento da doutrina social da Igreja é de ordem religiosa e moral. Então, o que é moral aqui? A moral é a Igreja apontando para nós o que é, né, a sua orientação, o que é certo, o que é errado, o que estaria de acordo com o projeto de Deus. Uma mensagem para os filhos da Igreja e para a humanidade. Compete aos leigos de modo peculiar, em razão da condição secular do seu estado de vida e da índole secular da sua vocação. Então, dentro da Igreja, como povo de batizados, né, os leigos têm uma função no mundo. No mundo é na família, no trabalho. E aí, então, está a, uma orientação da Igreja, né, na doutrina social da Igreja, incentivando esses seus filhos a agirem no mundo. A luz do Evangelho que a doutrina social reverbera sobre a sociedade ilumina todos os homens e cada consciência e inteligência se torna apta a acolher a profundidade humana dos significados e dos valores por ela expressos. A doutrina social da Igreja sempre vai falar a partir da Sagrada Escritura, principalmente do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo. E assim vai ajudar o ser humano a entender, né, os batizados a entender qual é a sua missão. No signo da continuidade e da renovação, a doutrina social da Igreja caracteriza-se pela continuidade e pela renovação. Então, como marco inicial da doutrina social da Igreja, nós temos a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, e depois vai surgir os documentos que vão sempre fazer referência a Rerum Novarum, né? 40 anos, que vai ser 40 anos depois da Rerum Novarum. Temos outras encíclicas que não dizem propriamente, né, sobre quantos anos da Rerum Novarum, mas eles sempre vão fazer referência a essa primeira encíclica, atualizando, né, qual é a posição da igreja dentro daquelas situações daquela época. Depois a gente vai ver, né, as encíclicas a Pater Terris, a Populorum Progressio. Um canteiro sempre aberto, verdade perene, penetra e permeia a novidade contingente, traçando caminhos inéditos de justiça e de paz.
A igreja vai encontrando situações novas e vai buscando respostas, né, que já foram dadas, atualizadas agora para um novo contexto. Aqui a gente vai entrar um pouco nessa história da doutrina social da igreja, acenos históricos. E o início da doutrina social da igreja, enquanto um documento especial, foi com o Papa, aqui fala o Papa Pio IX, mas aqui ele deu o nome de doutrina social da igreja, ele não chegou propriamente a escrever um documento sobre isso. Então, o nome da doutrina social da igreja remonta ao Papa Pio XI, falei o Pio IX, né? Pio XI, e designa o corpo doutrinal referente à sociedade. Aqui ele refletia que quando a igreja se pronuncia referente à sociedade, é a sua doutrina, doutrina social. Mas a primeira encíclica social da igreja foi a Rerum Novarum, de 1891, de Leão XIII. Vejam só que nós estamos agora no pontificado de Leão XIV. Eu lembro que quando ele foi escolhido, né, e foi anunciado na televisão, já era o início da tarde, quando falaram em Leão XIV, eu me lembrei logo do Leão XIII. E quando ele disse as suas primeiras palavras, né, ele falou a questão da sinodalidade, da continuidade do papado do Papa Francisco, me veio assim, né, na reflexão que ele seria um papa da doutrina social da igreja. Então, o Papa Leão XIII, 1981, ele escreve a primeira encíclica sobre a doutrina social. E o que estava acontecendo naquela época que o Papa Leão XIII escreveu um documento sobre a questão social? Os acontecimentos ligados à Revolução Industrial subverteram a secular organização da sociedade, levantando graves problemas de justiça e pondo a primeira grande questão social, a questão operária, suscitada pelo conflito entre capital e trabalho. Não sei se vocês lembram que teve a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial, né, muitos saíram do campo, foram para a cidade trabalhar nas fábricas, mas ali ainda não havia, né, regularização do trabalho, não havia salário mínimo, não havia quantas horas as pessoas poderiam trabalhar, e de fato elas eram muito exploradas. Trabalhavam 10, 12, 14 horas, trabalhavam tanto mulheres quanto crianças, recebiam, né, o mínimo para poder sobreviver até o outro dia. Eu não digo salário mínimo, né, mas eu falo enquanto, né, recebiam, né, não davam nem para se alimentar direito. Então, diante dessa grande opressão da Revolução Industrial sobre os trabalhadores, teve a tentação do comunismo. Então, algumas pessoas acabaram sendo tentadas a optar pelo comunismo. E diante, então, dessa opção entre o capitalismo e o comunismo, a igreja vai oferecer uma terceira via, que é a doutrina social, né, que vai ser, ao invés da luta de classes, um diálogo entre os patrões e os operários. A renovaram aos nossos dias. Ela examina a condição dos trabalhadores assalariados, particularmente penosa para operários das indústrias afligidos por uma indigna miséria. Se vocês assistirem aquele filme do Charles Chaplin, né, Os Tempos Modernos, ele fala dessa situação dos trabalhadores e da pobreza que as pessoas tinham, e também essa tentação da revolução. Então, essa encíclica Rerum Novarum, ela claramente exclui o socialismo como um remédio. A igreja se posiciona, né, contra a opção socialista e comunista. O tema central da doutrina social o tema central da doutrina social da encíclica é o da instauração de uma ordem social justa.
Então, a igreja preocupada com os trabalhadores, ela quer se colocar ao lado dos trabalhadores por uma sociedade mais justa. Então, ela vai propor, né, a sua mensagem. Os princípios afirmados por Leão XIII serão retomados e aprofundados pelas encíclicas sociais sucessivas. Todas as outras encíclicas que vão vir depois vão retomar, né, alguns pontos que o Papa Leão XIII tinha levantado na Rerum Novarum. Por exemplo, a 40º ano, que significa 40 anos depois da Rerum Novarum, 1931, no início dos anos 30, em seguida a grave crise econômica de 1929, o Papa Pio XI publica a encíclica 40º ano comemorativa dos 40 anos da Rerum Novarum. Em 1929 teve a crise econômica, a queda de bolsa de valores, né, e a grande recessão, e, e isso também já foi preparando para a Segunda Guerra Mundial. E diante dessa grave crise, né, de um aumento da pobreza, da fome, o Papa Pio XI escreve a 40º ano, 40 anos depois da Rerum Novarum, refletindo agora uma nova realidade. O Papa relê o passado à luz de uma situação econômica social que é a industrialização se juntar à expansão do poder dos grupos financeiros em âmbito nacional e internacional. Aí o Papa está refletindo que aquela revolução industrial, né, teve como um dos frutos não o bem-estar do trabalhador, mas a ascensão de grupos financeiros. E aqui está uma reflexão também sobre as aplicações na Bolsa de Valores, que ao invés do dinheiro circular, né, dentro da produção, ela vai circulando, né, dentro das questões de aplicações financeiras. E o perigo, né, que isso pode acontecer. Era o período pós-bélico em que se ia afirmando na Europa os regimes totalitários, enquanto se exacerbava a luta de classes. Ali naquela época nós tínhamos, né, o socialismo, né, o nazismo, o, o fascismo, e como característica um poder autoritário, regimes totalitários. A encíclica adverte acerca da falta de respeito à liberdade de associação e reafirma os princípios de solidariedade e de colaboração para superar as antinomias sociais. Em uma época de bastante autoritarismo, então as pessoas tinham perdido a liberdade, inclusive de se associarem. Vamos lembrar que na Rerum Novarum, e eu não citei antes, né, uma grande proposta da Rerum Novarum e da igreja naquela época foi além dos sindicatos, as cooperativas, né? A igreja tem uma grande iniciativa nas questões das cooperativas, a partir da Rerum Novarum, e aqui a gente vê também na 40º ano, né? Porque a posição da igreja é que os trabalhadores se organizem, né, e criem alternativas, né, para a distribuição dos lucros. A relação entre capital e trabalho deve dar-se sob o signo da colaboração. Colaboração entre os trabalhadores e na Rerum Novarum também a colaboração entre os trabalhadores com os seus patrões. 40º ano reafirma o princípio segundo o qual o salário deve ser proporcionado não só à necessidade do trabalhador, mas também às de sua família. O 40º ano vai refletindo que deve existir um salário mínimo que possa cobrir, né, as despesas do trabalhador e também da sua família, né, que ele tenha dignidade para viver. E a gente pensa hoje em salário mínimo como se existisse desde sempre, né? Mas sabe que por muito tempo não existiu o salário mínimo, né? E hoje
existe e a igreja foi também responsável por ajudar a refletir na necessidade de se fixar um valor que as pessoas possam viver de forma digna. O Estado, nas relações com o setor privado, deve aplicar o princípio da subsidiariedade, princípio que se tornará um elemento permanente da doutrina social. Então, a relação entre o Estado e a iniciativa privada se dará não numa total anulação do Estado, como se pensa o liberalismo, né, que o Estado deve ser excluído das decisões e deixar tudo para a iniciativa privada. Mas também não é um Estado que decide tudo sem deixar que as pessoas possam também se associar e fazer as suas relações sociais, econômicas. Então, o princípio da subsidiariedade diz que o Estado, em determinado momento, deve colaborar para que a sociedade possa, se desenvolver. Mas quando a sociedade consegue se desenvolver sozinha, o Estado deve, então, dar um passo atrás, né? Deixar que a sociedade se organize. A encíclica refuta o liberalismo, entendido como concorrência ilimitada das forças econômicas. Então, se na Rerum Novarum foi criticado o socialismo e o comunismo, aqui é criticado o liberalismo, quando se diz que o Estado deve deixar tudo para a iniciativa privada. E ali já tinha, então, as consequências, né, com a crise de 1929, quando então, depois de 29, o Estado começa novamente a ganhar mais força, né, sabendo que se ele sair fora de todas as relações sociais, econômicas, às vezes pode acontecer essas grandes crises. Então, aqui, um questionamento sobre o total liberalismo, mas afirmando a propriedade privada, porque criticar, né, o total liberalismo não quer dizer estar de acordo com o socialismo, que faz com que a propriedade privada não exista mais. Mas fala dessa propriedade enquanto sua função social. Em outro momento a gente vai aprofundar essa questão de que a propriedade privada ela existe enquanto cumpre uma função social, né, de dar dignidade às pessoas. Mas quando ela não cumpre mais essa função, então a propriedade privada ela pode ser relativizada, né, pode ser novamente distribuída para que ela possa ter essa função social. Superar o conflito de classe, estabelecer uma nova ordem social baseada na justiça e na caridade. Então, a igreja não apoia a luta de classes, ela apoia, né, o diálogo, né, e uma ordem baseada na justiça e na caridade. A justiça ela faz com que cada um, né, a cada um seja dado aquilo que lhe é devido, mas a caridade supera a justiça, faz com que algumas pessoas que aparentemente não teriam direito a certas questões, elas, pela caridade, elas possam receber. Nós temos aqui outra encíclica social, que é a Pater Terris, do João 23, e aqui o contexto era um perigo, né, de uma guerra atômica entre os Estados Unidos e a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Papa João 23 escreve um livro, escreve um documento, né, pedindo paz, assim como hoje o Papa Leão XIV, né, está se pronunciando a favor da paz. Então, na Pater Terres aqui tinha um grande perigo da bomba atômica e da guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1965, nós temos o Concílio Vaticano II e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, que constituem uma significativa resposta da Igreja às expectativas do mundo contemporâneo. Se antes do Vaticano II a Igreja se colocava bastante reticente e também em confronto com o mundo, principalmente pela Gaudium et Spes, a Igreja se coloca em diálogo com o mundo.
e reconhece que o mundo tem a sua própria autonomia, e que a igreja, então, não tem todas as respostas, né? Inclusive deve aprender com o mundo, com a cultura, com a ciência, com as artes. Ela suscitou, portanto, novo interesse pela doutrina contida nos documentos precedentes acerca do testemunho e da vida dos cristãos, como caminho autêntico para tornar visível a presença de Deus no mundo. O cristão, ele é uma continuidade da missão de Cristo. E aqueles que olham para o cristão deveriam estar em contato com o próprio Cristo. Então, aí, pelo testemunho dos cristãos, o mundo é evangelizado. Pela primeira vez, o magistério solene da Igreja, no seu mais alto nível, se exprime tão amplamente acerca dos diversos aspectos temporais da vida cristã. Então, a Gaudium et Spes, ela não tem medo do mundo, ela dialoga com o mundo, percebe ali as suas limitações, mas também as, né, os pontos positivos que o mundo pode oferecer para a Igreja e para o cristão. Por isso que é alegrias e esperanças, né? Em 1967, o Papa Paulo VI escreve a Populorum Progressio, significa, né, o progresso dos povos. Desenvolvimento é o novo nome da paz, proclama solenemente o Papa Paulo VI na encíclica Popularum Progressio, que deve ser considerada uma amplificação do capítulo sobre a vida econômica e social da Gaudium et Spes, com introdução, porém, de algumas novidades significativas. Naquela época se falava muito em progresso, né? Parece que depois da Segunda Guerra Mundial houve novamente uma explosão, né, de esperança, tecnologia, economia, mas o Papa questiona se o progresso simplesmente material é também um progresso do próprio ser humano. Será que o ser humano se torna melhor só porque é capaz de comprar mais, né, adquirir mais bens? Em particular, ela traça as coordenadas de um desenvolvimento integral do homem e de um desenvolvimento solidário da humanidade. Hoje a gente fica muito preocupado com o aumento do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Mas será que a gente se preocupa se as pessoas estão se tornando pessoas melhores, né? Essa é a reflexão do Papa. Se esse desenvolvimento econômico resulta, de fato, um desenvolvimento do ser humano, se tornando mais ser humano, né? Mais capaz de amar, de se doar, né? De servir. Querendo convencer os destinatários da urgência de uma ação solidária, o Papa apresenta o desenvolvimento como a passagem de condições menos humanas a condições mais humanas e especifica suas características. O Papa diz que o verdadeiro desenvolvimento é quando o ser humano se torna mais humano. Esta passagem não está circunscrita às dimensões meramente econômicas e técnicas, mas implica cada pessoa, a aquisição da cultura, o respeito da dignidade dos outros, o reconhecimento dos valores supremos e de Deus, que é a origem e o termo deles. Um humanismo total, governado pelos valores espirituais. A gente fica muito preocupado com os valores econômicos, e a gente às vezes vai esquecendo que nós precisamos cultivar os valores também espirituais. Outra encíclica social, agora do Papa, ainda do Papa Paulo VI, foi a 80º Ad Venis, 80ª, 80 anos depois da Rerum Novarum. No início dos anos 70, num clima turbulento de contestação fortemente ideológica, Paulo VI retoma a mensagem social de Leão XIII e a atualiza por ocasião do 80º aniversário da Rerum Novarum com a Carta Apostólica 80º Ad Venis. Todos esses documentos vocês podem procurar na internet, é só digitar, né? E tem todos os PDFs lá, mas se quiserem podem comprar, eles não são caros também.
O Papa reflete sobre a sociedade pós-industrial com todos os seus complexos problemas, salientando a insuficiência das ideologias para responder a tais desafios. A urbanização, a condição juvenil, a condição da mulher, essa sociedade pós-industrial é uma sociedade do conhecimento. Se antes a indústria era algo muito importante, depois nós tivemos um excesso de consumo e de produção, em que nós passamos, num modelo somente de produção, mas um- uma sociedade que valoriza muito o conhecimento, né? A capacidade do ser humano criar também. Ali era o contexto do desemprego, discriminação, imigração, incremento demográfico, influxo dos meios de comunicação social, o ambiente natural. Outra encíclica é a Labore Exercem, do Papa João Paulo II. 90 anos depois da Rerum Novarum, João Paulo II dedica a encíclica Labores Exercem ao trabalho, bem fundamental para a pessoa, fator primário da atividade econômica e chave de toda a questão social. A Labore Exercem delineia uma espiritualidade e uma ética do trabalho no contexto de uma profunda reflexão teológica e filosófica. A Rerum Novarum refletia sobre a questão do operário, aqui reflete sobre a questão do trabalho. E hoje também, né, nós temos aí o perigo da inteligência artificial tomar vários empregos, né, e como é que as pessoas vão viver se não tiverem trabalho. Então, o trabalho tem uma dimensão subjetiva enquanto atividade que exprime sempre a pessoa. Quer dizer que pelo trabalho a pessoa também se aperfeiçoa nos seus dons, né, nas suas capacidades, um âmbito no qual deve encontrar realização da vocação natural e sobrenatural da pessoa. O trabalho não é um castigo do pecado original, né? O trabalho aqui é visto como algo que faz com que a pessoa se desenvolva, né? Reconheça as suas qualidades, suas potencialidades, e além disso também vai tirar o seu sustento. Outra encíclica é Solicitudes Reis Sociales, do João Paulo II, comemora o 20º aniversário da Populorum Progressio e aborda novamente o tema do desenvolvimento, para sublinhar dois dados fundamentais. Por um lado, a situação dramática do mundo contemporâneo sob o aspecto do desenvolvimento que falta no terceiro mundo e o desenvolvimento digno do homem. Aqui se falava muito na questão do terceiro mundo, né? O primeiro mundo, o capitalismo, o segundo mundo, o socialismo, o terceiro mundo seria nós aqui da América Latina, Ásia, né? África e se fala bastante no desenvolvimento, que falta a alguns povos. A encíclica introduz a diferença entre progresso e desenvolvimento e afirma que o verdadeiro desenvolvimento não pode limitar-se à multiplicação dos bens e dos serviços, isto é, aquilo que possui, mas deve contribuir para a plenitude do ser do homem. Veja que hoje também nós temos essa questão, né? Hoje nós temos uma sociedade muito fácil da gente adquirir bens, tecnologia, mas nunca se viu uma sociedade com tantos síndromes, né, de pânico, de sofrimento psíquico. Parece que as pessoas não estão se sentindo bem. Mas elas têm tudo, daí a gente pensa, né, por que que elas estão tão assim? Mas é que o desenvolvimento não é somente nós termos bens materiais, tecnologia, a gente precisa também se desenvolver enquanto pessoa, né? Enquanto capacidade de relação. Acho que abriu o vídeo aqui do João Pedro, abriu o áudio. Consegue desligar teu áudio, João Pedro? Seja bem-vindo. Consegue desligar teu áudio? Ah, obrigado. Nós criamos do João Paulo II a encíclica Centésimos Anos, 100 anos depois da Rerum Novarum.
Vocês notaram que a Renovar é referência, né? 40 anos depois, 80 anos depois, 100 anos depois. No centésimo aniversário da Rero Novaro, João Paulo II promulga sua terceira encíclica social há centésimos anos, da qual emerge a continuidade doutrinal de 100 anos de magistério social da Igreja. A análise articulada e aprofundada dos res novae, das coisas novas, e especialmente a grande guinada de 1989, com a derrocada do sistema soviético, contém um apreço pela democracia e pela economia livre do quadro de uma indispensável solidariedade. Que o Papa reflete, né, agora que terminou o socialismo, né, o que a sociedade está apontando para que direção? É que ele fala para a democracia e para a economia livre. Quando nós olhamos a encíclica do Papa Francisco, a encíclica Fratelli Tutti, ele diz que quando em 1989, né, caiu o socialismo e se pensou que o mundo tinha terminado, né, e que agora a única opção era o capitalismo, ele disse que isso não se confirmou, porque o capitalismo também não resolveu o problema da sociedade. Então, aqui nós chegamos no final dessa apresentação e nós vamos conversar agora. Foi bastante conteúdo, né? Eu tinha enviado anteriormente para vocês também dar uma olhada. Então, vamos conversar agora. O que que vocês anotaram? O que vocês querem destacar? Podem abrir os microfones, quem quiser. Quem tinha conseguido ler esse material antes? Foi isso mais ou menos que vocês entenderam? Entenderam o que que é uma encíclica social? E o que que chamou a atenção de vocês? Podem abrir o microfone. A Vera está tentando abrir? Ainda não conseguiu, Vera. Enquanto a Vera está tentando abrir o microfone, alguém quer falar? Acho que deu. Agora Alô, sim. Sim, agora estamos ouvindo. tá bom. Então, saudar a todos, saudar em especial vocês dois. E eu fiz a leitura prévia com bastante dificuldade, porque é um texto bastante denso e de bastante informação, né? Mas ele é um texto provocativo, porque ele traz algumas contradições, tanto sob o ponto de vista das concepções, e até mesmo, acredito eu, da postura da Igreja Católica, né? A princípio, nós, enquanto cristãos católicos, buscamos, né, a igualdade, a justiça, buscamos ao não à exclusão, não ao racismo, não, enfim, a todas essas questões que trazem a condição de redução do ser humano como pessoa, né? E eu entendo que a igreja traz a questão da misericórdia ou a questão da, da bondade mesmo, né? Da gente fazer aquela.
aquela doação, não só da vida espiritual, da nossa vida enquanto leigos, mas ah, de nós também como vida prática, né? Como a gente saber, eu atuo aqui numa comunidade extremamente empobrecida e traz a mim uma angústia muito grande, muito forte, e me debato sobre isso, de que postura eu, enquanto igreja, posso atuar e devo atuar, garantindo a essas pessoas a cidadania deles cristã, né? Não só a caridade pela caridade, mas sim a caridade consciente, a caridade que dá à igreja essa condição de ser uma provocadora da inclusão, né? Então, ah, quando a igreja traz o debate ah, dos modelos de Estado, né, e aponta para algumas negações, ah, eu, eu tenho um entendimento que poderia ser mais debatido isso. E que a gente percebe que há uma evolução a partir de décadas em décadas, né, pelo perfil do próprio pontificado. O Papa Francisco, por exemplo, né, trouxe um debate medonho e provocou, né, até mesmo algumas crises entre os cristãos, né, os mais conservadores, os cristãos que têm um olhar mais de vanguarda, e que tipo de igreja, né, nós podemos estar viabilizando a partir dos documentos que a igreja aponta para nós, né? Então, eu fico, assim, padre, bastante angustiada com todas essas informações e tentando achar uma via de sustentação da ação da gente evangelizadora. É nesse sentido que eu queria colocar e partilhar com vocês essa minha angústia de como atuar, como ser uma igreja que não valorize o patrimônio, mas que valorize aquele povo que está ali precisando da ajuda, mas que tipo de ajuda, né? É ajuda espiritual, só ajuda espiritual, nós vamos fazer a atuação, é uma ajuda mais concreta, mais no dia a dia, está com fome, está com sede, está precisando de gasta, essas coisas me batem muito fortemente e me colocam em pleno conflito. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Uma função da doutrina social da igreja é nos inquietar para que nós não achamos que a pobreza é algo natural, né? A injustiça é algo natural que a gente tem que aceitar, porque o importante é salvar a alma, porque esse mundo não vale nada, né? A doutrina social nos questiona como nós podemos, a partir do Evangelho, a partir dos ensinamentos de Cristo, tornar esse mundo melhor, tornar esse mundo mais humano, mais justo. Aí nós temos a doutrina social da igreja nos inquietando, mas ela não aponta nenhum caminho. Ela não diz esse caminho é mais certo, esse caminho, né? Inclusive, ela é mais crítica, né, dos modelos que existem. Por exemplo, ela exclui o socialismo como um caminho, mas ela também aponta as falhas do liberalismo, do capitalismo. O Papa Francisco vai fazer uma dura crítica ao neoliberalismo. Aí a gente começa a perguntar, mas o que que é a ideia, o que que a igreja aponta então como caminho, né? O caminho é o amor. O caminho é a promoção da vida, da dignidade, né? A crítica àqueles que exploram, que fazem guerra. O Papa Leão agora criticando, né, aqueles que fazem guerra. Mas quando a gente pergunta para a igreja, então, mas o que que a igreja propõe mesmo?
Aí ela deixa para que cada cultura, cada povo encontre o seu caminho. Ela não diz assim qual é o melhor modelo, né, de economia, de governo que a gente deve seguir. Mas tu estás inquieta e isso é bom, Vera. O ruim é se você estivesse satisfeita com tudo que está acontecendo. E principalmente o caminho da caridade, né, do amor. Quando nós chegar mais perto em Papa Francisco, ele fala, né, da boa política, ele fala na renovação das estruturas. Somente a caridade não basta, a gente tem que transformar as estruturas injustas. Tem mais aí que quer reagir um pouco esse material. Tem bastante informação mesmo. João Pedro quer falar? Boa noite a todas e todos. Vai. Desculpem aí, eu atrapalho, ontem eu estava com a neta minha aqui andando e deu um contratempo ali. Mas assim, ó, eu não consegui fazer um estudo mais aprofundado, dei uma lida em parte só desse material, mas eu acompanhei aqui, então, assim, os pontos, assim, que a gente entende importante também, né, para refletir, né. Mas o que me parece, assim, que a igreja sempre teve uma preocupação, né, com um projeto de organização social, né? O próprio Evangelho de Jesus, a gente vê a experiência das primeiras comunidades, né? Sempre teve no cristianismo mais autêntico, né, ou mais raiz, vamos dizer assim, uma preocupação, né, de que é preciso ter algum tipo de organização social onde a gente possa juntos, né, criar condições mais justas, né, de vida, enfim, né, que as pessoas possam caminhar, possam, né, usufruir dos bens, enfim, que está aí da própria criação, ou seja, né, tudo aquilo que a própria natureza nos fornece, mas a gente fala aí mais tarde, depois, na questão do bem-estar social, né, que seria talvez a palavra mais ideal, mas isso, com certeza, vai desafiando o cristianismo a propor alternativas. Evidentemente que você não consegue dizer assim, ó, você vai ser um socialismo, vai ser um comunismo, vai ser um neocapitalismo, mas aponta caminhos, né, para que você possa buscar experiências de ir melhorando as condições, né, de vida da humanidade. E aí, claro que se você olhar por esse lado, a política, as estruturas governamentais, elas têm aí um papel preponderante, né, nessa questão, porque mesmo que tu faça caridade, a tua pequena caridade individual, isso é necessário, porque é próprio, né, do amor, é próprio do cristianismo fazer a tua parte, né, mas me parece que essa questão, por isso até a palavra doutrina social, onde o social deve ser pensado num conjunto, né? Então é necessário você ser proponente, né? O cristianismo, os cristãos estarem inseridos nas estruturas de organização social para criar as condições de vida digna para todo mundo, né? Para que as pessoas possam ter. Então, aí vem todo esse desafio do combate às injustiças, às más políticas, à corrupção, bem, organizações de entidades, de partidos políticos, né, que possam estar de acordo também com a proposta evangélica, com a proposta de Jesus Cristo, né? E essa questão, acho que é bem complexa para nós, aí no mundo que a gente está vivendo, essa questão dos partidos políticos, né? Eu, como sou uma pessoa militante em partido, já quando a gente fez a escola política, a primeira turma, a gente ficou todo angustiado, porque, né, mas dentro desses grupos, dessas organizações, o que é mais coerente, o que é mais de acordo com a proposta de Jesus, né? Com a proposta do amor, com a proposta da defesa da vida. Então, é importante também eu acho que o cristão não pode e não deve se furtar, e eu acho que a igreja nunca
proibiu isso, né, de que você deve se inserir nos grupos de discussão política, de organizações sociais, seja elas qual for, sindical, ou qualquer tipo de organização onde você possa ali estar propondo, ali estar sendo um testemunho, ali podendo fazer a tua parte, né, na questão do combate à injustiça, né? Então, enfim, acho que por aí que vai indo, né? Me parece que os textos vão todos já desde o primeiro encontro trabalhando para essas questões, né? Mesmo que subjetivamente. A igreja não diz, né, o que se deve fazer, que modelo de organização, mas nós temos que ter o discernimento suficiente para poder comparar, enfim, o que o evangelho propõe, né? E o que partidos ou grupos ou pessoas que têm poder de decisão na vida das pessoas estão praticando, né? Acho que isso talvez seja o nosso grande desafio, nós como cristãos, como identificar quais os grupos, quais as organizações sociais que estão mais de acordo com o evangelho. Talvez seja esse um pouco o desafio. Vamos ver pela frente aí, né, Eliseu, o que vem aí, né, nos próximos encontros. Eu já tinha feito na escola política, nós fizemos um pouco de um estudo, assim, apesar de ter sido pequeno, mas acho que esses dois encontros, pelo menos que nós participamos aqui, esse documento está dando, assim, uma abertura um pouco maior. Claro que ele são documentos um pouco mais teóricos, mas que subjetivamente você consegue ver ali, perceber, assim, que existe uma coisa bem concreta, bem direcionada, né, para que o mundo possa ser melhor, né? E aonde a gente vai poder estar atuando como cristão, né? O documento Lumen Gentium do Vaticano II, né, que fala que a missão do leigo é no mundo. Depois vem os outros documentos que explicam que a missão do leigo também é na política, né, na educação, na saúde. E nos partidos políticos, os leigos são incentivados também a atuar, mas a igreja não diz qual partido político, né? Ela não tem nenhum partido político, mas ela incentiva a participação, né, na política. Até um dia uma pessoa me perguntou, um tempo atrás, estava em dúvida se candidatava ou não, e perguntou o que eu achava. Eu disse que se você sente como uma vocação, né, um chamado de Deus, vá e se candidate e faça o melhor, né, segundo a tua consciência, segundo os critérios do Evangelho, porque essa é a missão. E hoje nós pensamos assim, se os católicos deixarem o mundo da política, os evangélicos já tomaram conta, né? Não quer dizer que só por ser evangélico vai fazer algo ruim, mas nós temos a orientação da igreja, a doutrina social da igreja, né, a orientação do Papa, então nós também temos que dizer, né, o que nós pensamos sobre questão social aí no mundo, inclusive dos partidos políticos, né, e nas instâncias governamentais. Mas alguém aí quer reagir ao encontro de hoje? Eu acho que assim que também fica bem claro, né, o Eliseu e o pessoal, assim, que essa orientação, essa proposição que vem aí desses documentos, ela coloca muito que não existe uma vida cristã espiritualizada, desencarnada das realidades. Acho que é isso, ela quer, mais ou menos vai nos dizer isso aí, que a nossa espiritualidade cristã, ela também, ela não pode ser divorciada, ou seja, separada, né, das realidades humanas, né? Porque senão você separar o divino do humano, e é isso que talvez seja a grande confusão do mundo cristão, né? Quando você acha que o cristianismo é uma espiritualidade abstrata, mas desencarna, tira ele da vida das pessoas, né? E aí talvez seja a grande confusão. E nós precisamos, né, nesse momento aí, por isso é importante estudar bem, né, buscar esses conhecimentos aí, sabendo que senão Deus não precisava ter vindo ao mundo se encarnado, né? Jesus justamente veio para dizer que o espiritual, ele é também o humano espiritual, ele é social, ele é vida, né? É existência.
Enfim, só mais um, me lembrei agora. A doutrina social da igreja nos fundamenta na nossa ação social que provavelmente a gente já tem, né? A Vera lá na comunidade dela, aqueles que estão nas pastorais sociais, na pastoral da saúde, na pastoral carcerária, na pastoral do migrante, né? E então, a partir da doutrina social da igreja, a gente justifica que essa nossa ação é por causa de Jesus Cristo. Não é uma ideologia, não é um partido, né? Não é algo humano, mas é uma vontade de Deus, a nossa ação social de transformação nesse mundo. Então, podemos ir ficando por aqui, nos encontrando então no próximo mês. Eu vou mandar o material antecipado para vocês lerem, né? Eu sei que a vida está corrida, a minha também, mas se vocês tiverem um tempo, podem ler o material. É sempre bom a gente poder chegar um pouquinho com algum elemento assim depois para discussão. Uma última oportunidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? E não vai dormir se não conseguir falar? Tem até um gatinho assistindo ali a formação. Gatinho da Dalva. Tudo bem, então encerramos, né? Eu vou, nos próximos dias, passar o material do próximo encontro. Então rezamos, né, para Maria, Maria também, que é aquela que profeticamente olhou, né, para a missão de Jesus e viu que ele é aquele que vai derrubar os poderosos seus tronos, elevar os humildes, saciar os bens de famintos. Então rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom final de domingo. Nos Boa vemos semana na para todos próxima, nós. próximo encontro. Boa missão também para vocês aí. Tchau.